Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Uma boa noite a todos. Começamos a gravação de mais um Falando sobre Espiritismo, aqui no Centro Espírita Equilíbrio, em Matão, no estado de São Paulo. Hoje, aqui com os nossos amigos, para falarmos sobre o tema O Esquecimento do Passado. Com a graça de Deus, iniciamos o nosso bate-papo. Nossa irmã Regiane faz a primeira pergunta. Boa noite a todos, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui aprendendo com todos vocês. E eu gostaria de dirigir a minha questão para o nosso irmão que está aqui conosco. Irmão, o esquecimento do passado, pode ser considerado uma bênção ou um castigo? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, depende para quem você pergunta, né? O esquecimento do passado pode ser um castigo para aqueles que não creem que a vontade divina é soberana e pode ser uma bênção para aqueles que a respeitam. Afinal, esquecer o passado é esquecer um passado muito pior do que o nosso presente. Encontramos-se em nossas melhores versões. Portanto, tudo aquilo que passou apenas serviu de aprendizado e não de orgulho. Meu irmão, sabemos que o esquecimento do passado ou o véu do esquecimento, para muitas pessoas, pode ser uma bênção, né? Eu pergunto, e no caso do sonho, no sono, podemos lembrar alguma coisa do nosso passado? É sabido que nós vivemos e vivenciamos as reminiscências, que são lembranças vagas de um pretérito que não podemos mudar. O pretérito nada mais serve do que um norte e um caminho para modificarmos o presente e, por consequência, o futuro. O passado é aprendizado, é bagagem. Tudo aquilo que conquistamos até hoje, vivenciamos outrora em nosso passado. Entretanto, pouco podemos fazer para mudá-lo a não ser através do nosso presente e, consequentemente, do nosso futuro. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar, já que o esquecimento do passado é um fato, e sob a bênção de Deus é um fato benéfico para nós, eu gostaria de saber como eu tenho que conduzir a minha vida para que o esquecimento do passado seja proveitoso para mim. Fazer diferente, né, do que aquilo que você fez um dia. Se o passado lhe serviu de lição e aprendizado, ele cumpriu o seu papel. Agora, se você remoe o seu passado e pensa que através dele você gostaria de viver aquilo que vivera outrora, e através dele você gostaria de repetir os mesmos equívocos, pouco aprendeu. Irmão, eu vejo que as pessoas buscam muito através de terapias de regressão, através das reuniões mediúnicas, a busca por esse passado que instiga muito, porque às vezes eu vejo que as pessoas querem encontrar uma pessoa melhor, buscando essas memórias as quais não têm. Você aconselharia as pessoas a fazerem esse tipo de terapia? Quem sou eu, né, para aconselhar ou desaconselhar algo? A nossa intenção é apenas instruir, né, para que as pessoas possam tomar a decisão das próprias escolhas, né? Aquele que busca no passado encontrar algo melhor está indo contra a racionalidade. Quando você entra em uma escola, você entra sabendo mais ou menos do que quando você sai. Eis a lei da vida. Nós aprendemos no trajeto, na existência. Portanto, tudo aquilo que passou, passou. Irmão, a gente sempre ouve nos estudos que nós estamos na nossa melhor versão. Por que então nós estamos tão distante da perfeição? É importante perceber todas as palavras que são mencionadas. Encontramos-se em nossa melhor versão. A palavra nossa ela tem uma categoria muito importante. É a nossa, não a melhor versão existente, né? Então, é a nossa melhor possibilidade. E ela, sim, certamente está distante da perfeição, porque apesar de ser a nossa melhor versão, não atingiu ainda os quesitos e características necessárias para ser perfeito. Meu irmão, se o véu do esquecimento está dentro da lei de Deus, como certas crianças conseguem ter lembrança do seu passado?
Não apenas crianças, adultos também, são as reminiscências. Nós temos lampejos e informações relacionadas ao nosso passado que nos auxiliam para o crescimento da vida atual. Lembraremos apenas aquilo que foi importante para o nosso desenvolvimento, tanto mental, intelectual e moral. Então, neste caso, as crianças que possuem algum tipo de lembrança a possuem por motivos de evolução. Em alguns casos, a possuem por brincadeiras mentais nem de fato verdadeiramente são, né? Lembranças são apenas fatos do desenvolvimento linguístico, mental e criativo dessa criança. Dá para separar, mas em alguns casos sim, as crianças lembram do passado, assim como os adultos, e assim o fazem porque Deus ali, né, planeja algum aprendizado com isso tudo. Existe uma data limite para a criança perder toda a lembrança do passado? Não. Porque diz que a criança até os 7 anos ainda está aprendendo alguma coisa, trazendo alguma coisa do passado. Isso é verdadeiro? Não. A criança até os 7 anos está formando a sua personalidade no presente, né? O passado ele pode ser reminiscente em toda a existência humana, né? Você pode ter déjà vus ou lembranças do passado ou encontros e reencontros durante toda a sua vida e não apenas na infância. O que falamos aqui na infância, geralmente essas lembranças mais categorizadas tendem a existir por conta da criança ainda ser um ser inocente, ainda pouco lapidada em seu livre-arbítrio, então tudo isso auxilia, né, para que ela acesse com maior clareza tudo isso que acontece. Como saber que temos um passado pode me dar um impulso para que eu melhore o presente? Você não precisa saber. Considerando o fato de que nós temos um passado, que nós não fomos criados, no meu caso, nesta existência, como o conhecimento de que eu tenho um passado pode me impulsionar para a frente na linha evolutiva? Você já não se deparou com situações as quais tem maior habilidade do que os outros? Situações as quais tem maior facilidade do que os outros? Tudo isso é fruto da sua bagagem outrora conquistada. Portanto, tudo aquilo que lhe impulsionou ou facilitou na existência não veio de graça, veio através de um esforço pretérito, né? Então, esses facilitadores, né, essa aptidão que nós temos para determinadas coisas, nada mais é do que fruto de um esforço pretérito. Isso ajuda a impulsionar a minha vida. Irmão, e existe alguma forma de separar o que é reminiscência e o que é fantasia? Não dá para saber, né? Ambas se confundem e se entrelaçam. Por isso que é pouco importante que você saiba discerni-la. Importante é o que você fará com isso, né? Eu preciso passar pelo filtro da razão, tanto a minha fantasia quanto a minha reminiscência. E se eu aprender algo com a fantasia, que assim seja também, né? Importante é eu aprender algo, né? Acrescer algo na minha existência, e não propriamente mistificar ou esoterizar tudo o que acontece. Irmão, em que momento exato ocorre o esquecimento do passado no processo reencarnatório? A partir do momento que o espírito funde-se com o corpo, né, através do seu liame, já não há mais lembranças do que aconteceu no pretérito. Essa é uma lei de Deus. Meu irmão, nós vivemos num mundo de expiações e provas. O esquecimento do passado é de grande importância. E no mundo dos regenerados, também há esquecimento do passado? Quanto mais evoluímos, menos temos o esquecimento do nosso pretérito. Mais lembranças temos, porque temos mais capacidade de administrá-las. Então, no mundo regenerado, as lembranças são mais eminentes do que no mundo de provas e expiações. Irmão, considerando que todos nós estamos aqui encarnados, sujeitos ao esquecimento do passado, quando é que nós vamos aprender a tratar melhor os animais, sendo que é sabido que nós somos provenientes da fase animal? Não aprenderam? Com certeza não. Olhando tanta injustiça, a população do mundo ainda, no geral, não vou dizer que não há pessoas que dão a devida importância aos animais, mas há muitas pessoas que ainda não dão a devida importância aos animais.
Quando pensar que não aprenderam, olhe para o passado. Muito obrigado, irmão. Assim sendo, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e encerramos mais um Falando sobre o Espiritismo. E não se esqueçam, continuamos com os nossos estudos de segunda, quinta e domingo. Vocês são todos convidados. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.